pronto aí, né? Meu convidado chegou e falou que ele já nasceu pronto. Meu Deus, meu Deus. O negócio é sério, minha gente, é sério. Está vindo desacobertamento. O cobertor parece que é curto, vai dar ruim o sistema religioso, vai dar ruim o sistema político, vai dar ruim o sistema econômico, vai dar ruim para o botequim da esquina. Meu Deus! Vai dar ruim geral, vai dar ruim geral. Estava falando até aqui com o Gustavo que nós estamos pensando em fazer uma live, eu, ele e Efraim, e nós vamos fazer uma live ontológica, gente, ontológica, né? Eu vou pegar aqueles vasos de barro assim e começar a quebrar. Pá! Espatifar! E aí os caras, meu Deus, o que está acontecendo? Quebra tudo! Vamos quebrar tudo! Jesus! Quebra tudo! Gente, vai quebrar tudo! É isso, Gustavo, que está vindo aí? Muito boa noite, doutor Alex. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão chegando aí. Se puderem compartilhar essa live, desde já agradecemos. Boa noite também a todos os moderadores. E, de fato, nós estamos vivendo dias importantíssimos, dias esses que, inclusive, eu estava comentando com algumas pessoas que os profetas do passado, eu creio que eles fariam de tudo que estivesse ao alcance deles para poderem estar aqui vivendo esses dias que nós estamos vivendo, para que assim eles pudessem então comprovar o que foi profetizado por Isaías, por exemplo, há 2.500 anos atrás, Ezequiel, Jeremias e tantos outros. São dias importantes em que a nossa fé será testada, o sistema será resetado e aqueles que não se enquadrarem serão perseguidos, aqueles que não forem considerados ou dados como aptos para viverem na nova sociedade serão também perseguidos, e será uma honra sacrificar a nossa vida por aquele que tudo nos deu. Rapaz, você estava falando, eu estava pensando na alegria que eu sinto todo dia que eu abro os olhos, né? Meu Deus! Né? Mas eu me sinto privilegiado, entendeu, Gustavo? De nós estarmos realmente vivendo esses dias. Eu vejo misericórdia de Deus, né? Eu já era para ter saído do planeta Uhum. algumas vezes e Deus me manteve aqui, né? Então eu entendo que é para esse tempo mesmo. E é um tempo assim extraordinário para quem pesquisa, para quem estuda, né? Para quem espera, né? A gente vê que tudo conspirou e está conspirando, né, para o grande engano, né, que é um degrau que tem que ser passado. Nós vamos ter que passar por esse degrau aí, porque já estava já previsto, né? Ali em Tessalônica 2, capítulo 2, fala da operação do erro. Né? Na tua percepção, Gustavo, né? Essa situação que está envolvendo o cara da ilha aí, que está envolvendo, né, até o que você colocou ali, Jeremias 49, né? Eu dei uma olhadinha naquele vídeo, né? Efraim fez um estardalhaço sobre esse vídeo, eu vi o vídeo lá, tá certo, né? E aí, brother, o que que nós vamos viver de hoje até 8 de julho? Qual é a tua expectativa, né, dos acontecimentos? Porque rolou aí o ciclo de fogo, né, o alinhamento 4 planetas, está vindo o alinhamento de 6, está vindo uma lua de sangue com Purim chegando aí, né? Olha Purim aí, gente! Meu Deus! E aí a possibilidade de obliteração do Estado Islâmico, justamente, né, do período entre, né, o que é considerado o Ramadã e Purim, né, porque nós já estamos no Ramadã, né, e na sequência vai surgir a festa de Purim, ok? O que, que você acredita que pode vir no meio de tudo isso?
E para dar a parte de fundo, né, a escola caiu, o boneco caiu, perdeu a cabeça, perdeu a mão, pareceu o Dagon. A galera botou a família dentro da lata, Gustavo. Meu Deus! Quando eu olhei aquilo, falei, Jesus, não sei se tu viu eu explicando lá no meu Instagram, eu falei, cara, que doideira, cara. Os caras metendo família dentro da lata, cara, para ser consumida. Cara, tá todo mundo muito pirado, Gustavo. Muito pirado. O A que está coisa realmente. acontecendo? O que está acontecendo, cara? Olha, doutor Alex, vamos trabalhar com algumas datas. Nós teremos agora dia 3, né, que é a lua de sangue, dia 5 é Purim, aí o mês de março também o Tem dia representante da. 17, meu aniversário. O meu também, É mesmo? O teu também? nosso aniversário, Tu é é 17 também? 17 de março. Meu Deus! Jesus! Mas Rapaz, que antes disso, nós teremos a visita do representante da República da Jabuticaba aqui nos Estados Unidos. eita. Ele vai vir aqui. Até junho, eu creio que teremos a reunião do grupo Bilderberg, que vai se reunir, e depois do Fórum Econômico Mundial, essa é a segunda reunião mais importante. Dia 8 de julho, vários meios aqui já confirmaram que o discurso do Laranjão já está pronto para fazer a revelação. Antes, porém, 4 de julho, teremos o O aniversário 250. de 250 anos da independência dos Estados Unidos. Também teremos a Copa do Mundo, tudo junto, né? O pão e o circo. No dia 12 de junho, que aqui é Namorados, é o dia do filmezinho aí, do Spielberg. Isso, isso. E vai criar uma, eu creio que vai criar uma desconfiança, porque não que eu já tenha lido, isso não foi revelado, está sendo tratado como segredo de Estado, mas eu tenho uma ideia do que o Laranjão irá dizer, porque vai criar uma desconfiança nas pessoas. Poxa, será que o meu vizinho aqui é um lagartão? A minha vizinha, será que a língua dela fica bifurcada à noite? A retina, será que fica igual de gato e coisa e tal? O sangue dela é doce? Vai criar uma desconfiança tremenda. E aqui numa Você nação. acha que essa movimentação ela nos lançaria no cavalo vermelho? Porque agora, 17, começou o cavalo de fogo, né? Lá na China. E o bendito do período da serpente também, porque quando eu vi aquele cavalo de fogo ali, cara, eu falei, meu Deus do céu. E aí o que você está dizendo, se ele lançar isso junto com a tempestade solar que está prevista para 8 de julho, né? Bendito do Uhum. pulso elétrico, agitando a galera do feno, cara, vai ser doideira, hein? Doideira, E doideira. ainda tem uma coisa que eu revelei em uma live já tem um certo tempo, e ao que tudo indica, nós vamos começar a ver aviões comerciais supostamente sendo atacados por naves espaciais. Olha, Tem um ex-agente do FBI, que inclusive ele escreveu livros, no plural, e esses livros de casos, ele trabalhava nessa divisão do FBI, e esses livros que ele escreveu serviram de base para aquele programa Arquivo X, que olha, trazia justamente esses assuntos. Ele disse que quando a gente começar a ver aviões comerciais caírem, que supostamente foram atingidos por naves espaciais, isso já será o início do grande engano, porque ele disse que não existem seres de fora, já estão todos aqui dentro. E falta apenas que sejam revelados. E é isso que estão todos ansiosos aqui nos Estados Unidos, aguardando o dia 8 de julho, o que o Trump irá revelar. Inclusive, doutor Alex,
Aproveitando que o senhor está sentado aí, dando continuidade àquele tema do Jeremias 49, deixa eu trazer aqui, porque eu visito muito a Deep Web. Tem muita coisa ali na Deep, tem coisa que não presta, que é coisa de gangster mesmo, mas com relação a informações que não são trazidas na web normal, tem muita coisa ali que é forte. Por exemplo, eu estou aqui agora na Deep Web e eu vou ler aqui para o senhor o seguinte: a Venezuela foi um teste para o que irá acontecer no Irã. Uma grande parte da liderança militar iraniana será vaporizada. Vaporizada. Israel irá usar armas nucleares táticas para destruir as bases dos mísseis iranianos. Me chama a atenção que grande parte dos militares iranianos, a liderança, que é formada por um conselho de 22 militares, serão vaporizados. Ouvindo uma coisa dessa, o que, que vem à sua mente, doutor Alex? Olha, vem a ideia do predador, né? Quando eu vi aquele relato lá de Venezuela, né, me veio tranquilamente isso na cabeça, aquele bendito filme, né? Porque o bicho é imparável, né? Imparável, e a galera, né, não conseguia, né, lidar com ele ali. E segundo, né, o nosso amigo daí, o armamento, né, que eles detêm, né, eles podem, de fato, fazer coisas que nós ainda nem concebemos, que a mente humana ainda não concebeu. E o que parecia ser uma carta de pôquer, né, na realidade se mostrou como um grande jogo de xadrez, e ele parece que tem a mão do jogo, né? A mão do jogo está na mão dele mesmo, literalmente. Eu vejo uma Europa totalmente retraída, Gustavo. Olha, os últimos 40 dias, a Europa sumiu. Depois de É, Davos, acabou a Europa. Tu reparou isso? É como se a sim. Europa não existisse mais. Está Então, muito estranho, muito o estranho. camarada Vladimir está em conversações com Laranjão para que ambos assinem um acordo no valor de 12 trilhões de dólares. Isso E o não é Vladimir, especulação, isso não é especulação não, lá do outro lá, não, do não, esquilo. Não é o esquilo que não, está inventando. não. E o camarada Vladimir quer voltar ao sistema do dólar. Lembrando que isso vem rolando já essa semana e hoje também foi confirmado que a França, juntamente com o Reino Unido, proibiram os Estados Unidos de fazer uso de bases militares para atacar o Irã. Então, França e Reino Unido. O Marco Rubio esteve na Alemanha, né, recentemente, fez aquele discurso épico e os europeus estão preocupados. A primeira-ministra da Itália já está falando abertamente em reatar relações com a Rússia, o chanceler alemão também, o Viktor Orbán da Hungria é a favor e o cara recém-eleito na Polônia também. E esses três, a Itália, Hungria e Polônia, são grandes apoiadores do Trump, porque eles estão vendo que a Europa só é respeitada por causa dos Estados Unidos e não tem condições de fazer frente a um ataque da Rússia. Tanto que o Vladimir, o camarada, moveu alguns mísseis para as fronteiras com a OTAN e todavia estão lá. Não foi comentado mais nada, também não foi dito que ele trouxe de Recuou. volta os mísseis. Isso, todavia estão lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Todo o posicionamento do Vladimir foi no sentido de proteger a casa dele, né? Ele não parece ter nenhuma intenção
de território, a não ser garantir comida para o povo dele ali, naquela parte que ele pegou ali da Ucrânia até aqui, dentro desse Uhum. processo. Né? Você acredita numa associação militar envolvendo Estados Unidos e Rússia contra a China? Nunca foram amigos, né? Para quem gosta de estudar história, a Rússia e China nunca foram amigos. Estão agora juntos por conveniência. O inimigo do meu inimigo torna-se meu amigo, mas nunca foram amigos. Nesse Agora, caso aí é o mesmo pensamento da Índia. tá aí um país que eu não tenho confiança, a Índia. A Índia é tipo aquele quiabo escorregadio, né? Eu não tenho confiança. Mas o Trump e o Vladimir sempre se deram bem. Uhum. E é do interesse do Trump e também do Vladimir que Rússia e Estados Unidos voltem a ter relações como antes, sendo que o interesse maior do Trump não é apenas só fazer negócios, mas afastar sim a Rússia da China. Esse é o interesse que ele já disse aqui a céu aberto e para quem quisesse ouvir. Uma outra coisa, doutor Alex Alves, deixa eu ler aqui, ainda estou na Deep Web. O cara colocou o seguinte: observe um número significante da liderança iraniana ser exterminada, ou será exterminada. A liderança do Irã é feita de um conselho secreto de 22 militares e líderes políticos que se encontram regularmente em um bunker em Teherã, que era a capital. Um desses membros desse conselho é um agente do Mossad. Não preciso dizer que esse grupo irá desaparecer primeiro. Israel sabe que nos últimos anos, desde os últimos tempos, que esse é o tempo para terminar esse, essa guerra. E armas nucleares táticas irão derrubar ou destruir grande parte da infraestrutura de mísseis do Irã no primeiro ataque. Uhum. Você acredita em quanto tempo de guerra, partindo do princípio que ela pode acontecer a qualquer momento? Eu não creio que vai levar meses. Os Estados Unidos não teria condições de ficar ali meses, porque vai gerar um custo tremendo, oneroso. Eu creio que vai ser um ataque massivo e rápido, letal. Por isso, creio também firmemente que serão usadas armas nucleares táticas. Como ocorreu ali em Hiroshima e Nagasaki, que forçou Hirohito, né, a fazer o acordo. Correto, correto. Dentro dessa ótica, Gustavo, né, a população em si, você acredita que a população vai ser atingida ou o Irã cai, o sistema, né, sem o sangue a mais da população? Doutor Alex, nós não podemos dizer com 100% de certeza que esse ataque será o que está escrito em Jeremias 49. A descrição de Jeremias 49 é tremenda, é uma descrição de juízo, onde o Eterno diz que ele colocará o trono dele em Elão, e haverá uma diáspora iraniana, e vários países, várias nações irão receber iranianos. Então, isso é uma linguagem, uma figura de que será algo terrível. Que aí teria um êxodo provocado por uma destruição muito grande. Correto, correto. Só que o Irã não será de todo destruído como nação, porque o Irã aparece na coalizão de Gog e Magog. Uhum. Então, eu penso, se for, vamos trabalhar com a hipótese de que esse ataque sim seja Jeremias 49.
Então, a artilharia americana que está ali são um terço de toda a maquinária dos Estados Unidos está ali. Mas Israel, e ainda que Rússia e China tenham instalado radares e equipamentos, etc., uma coisa é a China ter equipamentos que nunca foram testados. Assim como eles também colocaram radares lá na Venezuela e não serviu de nada. A Rússia, o seu exército sempre está em alerta e em treinamento. Os Estados Unidos depende da guerra, é um país de guerra, porque na guerra se ganha dinheiro para destruir uma nação e se ganha dinheiro para reconstruí-la. Uhum. E nós sabemos que nenhum presidente governa, são todos paus mandados e apenas estão ali para cumprir o script que eles recebem para exercer, ou melhor, executar as ordens que lhes são dadas. Porque, na realidade, Dentro dessa linha aí, Gustavo, né? O desacobertamento e essa descoberta da turma infiltrada, ela poderia e é a gestora dessa narrativa, desse enredo e da sequência de acontecimentos. E se for, qual é a intenção deles na queda do Irã? E aí vem aquela ideia de Israel de Deus, Israel dos homens, né? Ok? Por que, que o Irã cai nesse tempo? Ok? Trazendo aí a ideia de que existe essa galera agindo, qual seria o interesse deles? Então, essa galera estaria no comando, dois, essa pauta tem qual objetivo? Três, isso está dentro do conceito do Israel dos homens diante do Israel de Deus, que é o cumprimento das profecias. Quer dizer, então, nós teríamos aí uma posição, né, sendo estabelecida nessa governança para a instituição dessa nova estrutura diante dessa pauta e que ela não seria humana? são vários pontos a serem considerados. Ah, o que, conforme eu comentei já com o senhor e com o Efraim também, uma das herdeiras da família Rothschild, sétima geração, disse que nenhuma nação ousa entrar em guerra sem antes consultar os Rothschilds. Aí eu pergunto ao senhor, o que o Irã poderia oferecer para os Rothschilds? O Irã não tem banco central. Um Rothschild disse: dê-me o poder de imprimir o dinheiro de uma nação e eu pouco me importo com quem faz as leis. E outra coisa é que o Irã também é caminho para a Ásia, né? É caminho para a Ásia. Seria uma outra rota de comércio, sem a influência da China, sem a influência da Rússia. Então, existem vários interesses, além das riquezas naturais que o país oferece, uma cultura, uma civilização milenar e muitas riquezas. Como até hoje tem muita gente que pensa que os Estados Unidos invadiram o Iraque por causa das supostas armas de destruição em massa que o Benjamin Netanyahu vendeu ao Congresso aqui como sendo algo sacramentado. Só que depois o tempo mostra, né, doutor Alex? Depois foi revelado que o interesse mesmo foi descobrir onde estava a cova de Gilgamesh, que até a Hillary Clinton enviou um e-mail perguntando sobre isso. Onde estava a cova de Gilgamesh? E, segundo comenta-se, parte do seu corpo foi recuperado e levado para a base militar, que fica 21 andares para baixo
no aeroporto de Denver. Isso não são teorias conspiratórias, são fatos comprovados. Tanto que, se o senhor me permite, eu quero ler mais um trecho aqui. Agora o senhor vai pirar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. O Irã já foi dividido em 6 mini-estados. Os espólios já estão a ser divididos. Até os paquistaneses estão envolvidos nisso. O Irã tem mais alguns dias de existência. Os espólios da guerra serão profundos e saborosos. Os mulás que não forem vaporizados, novamente o termo, vaporizados, nas primeiras rodadas, serão dados como alimento aos iranianos, quer dizer, serão entregues ao povo iraniano. Eita. Será um verdadeiro inferno. Agora o senhor vai bugar. Há uma tecnologia chegando que o mundo nem mesmo compreenderá. Vários dispositivos vieram da área 51. E tem um avião, o cara relata na Deep Web, tem um avião cujo o nome de batismo é Blue Eisenhower, ou Eisenhower, que era o nome de um ex-presidente aqui, azul, Sim. Só que o apelido do avião é Lollipop, que significa pirulito. E esse avião tem tecnologia Alien, Já diretamente pensou? da área 51. Gustavo, a gente parece estar dentro de um filme, né, cara? E esse avião já está no Oriente Médio, chegou parece que ontem, está na base secreta de Israel no deserto do Negev e pronto para entrar em cena. Rapaz do céu. Gustavo, diante de tudo que você já viveu, por onde você passou e a configuração atual, né, desse algoritmo do mal, o que a gente pode esperar a curtíssimo prazo? Porque eu vi que os androides chegaram, né, os robôs chegaram, o drone chegou, e para essa turma entrar em guerra, você acredita que faltaria o quê? Eu lembro que na outra live você falou que nós já estaríamos no estágio 2 indo para o estágio 3. Né? O que faltaria para tudo isso virar real e a gente acordar no exterminador do futuro? Eu acho que falta o Great Reset. Eu acho que falta a queda completa dessa ordem para o estabelecimento de uma nova ordem. Para que a nova possa entrar em cena, a antiga tem que ser destruída. Então, eu creio que falta isso. E por que não, aproveitando o ensejo, o caos, seguindo aquela máxima dos irmãos de Avental, né? Ordo ab caos, a ordem através do caos. Então, primeiro cria-se o caos para depois impor a ordem. Então, eles estão seguindo esse script de ponta a ponta, de A a Z. Você acha que isso está dentro da comemoração dos 250 dos Illuminates ali? Ah, sim. Porque nós estamos já num quarto de milênio, né? Muito coincidente entre a fundação do Estado americano, né? E todo o processo de movimentação global desse um quarto. Se não me falha a memória, né? Nesses 250 anos, nós temos o maior índice de genocídios praticados na humanidade. Né? Anterior a isso, nós temos algum período assim com tanto genocídio? Olha, em termos. Porque também, se a gente for ver coisa de 50, 100 anos atrás, não havia tanta gente quanto hoje. Então, à medida que a população é diretamente proporcional, a população vai crescendo, a maldade também vai aumentando. Porque todos nós já nascemos com essa chama do mal. E somos purificados pelo sangue de Yeshua quando o aceitamos como único e suficiente Salvador. Mas sabemos que nem todos seguem por esse caminho, principalmente aqueles
que estão dando as ordens ou estão dando as cartas. E quando há o derramamento do líquido vermelho, são verdadeiros rituais, nós sabemos, toda, toda, G, toda guerra é um ritual, e tem aquele primeiro mandamento, não podemos nos esquecer das pedras guias da Geórgia, né, que é a redução da quantidade de pessoas. Isso tem que ser feito, porque eles querem governar ou criar um novo mundo com menos pessoas e pessoas mais úteis segundo os seus propósitos. Não pessoas como eu, como o Senhor, como muitos que aqui estão, porque nós, pela misericórdia, já conhecemos a verdade e não vamos nos submeter a isso. Agora, você citou aí essas pedras, né? Eles explicaram o que aconteceu ali naquelas pedras, não? Não, não, mas a história da instalação daquelas pedras remonta ao fundador da CNN, Ted Turner, que faleceu. Ele era abertamente declarado a favor de uma, esqueci o termo técnico agora, redução, mas tem um termo técnico que eu esqueci. Era abertamente declarado, tanto que numa entrevista ele falou: eu sou a favor de uma redução, tem muita gente, e isso não é bom para o planeta, porque tem aquelas pessoas que estão consumindo os bens e não produzem mais nada. Uhum. Você acredita, Gustavo, né, que essa posição que está sendo tomada, né, porque é uma posição, né, e ela é global. Vocês aí tiveram um encontro de cerca de 40 nações, né, que entraram nessa coisa da paz, né? Esse comitê da paz ou esse clube da paz aí, né, que ele estaria montando. No meio de tudo isso, vai acontecer a guerra. Vai. Inclusive, Qual, nós qual, esquecemos. qual é a lógica dessa paz? E se você já vê essa paz como prenúncio já dessa coisa do grande engano e para criar esse ambiente, né, de agora dominação e de controle total da humanidade, porque nós já estamos, você falou para mim que a fase 3, né, é dominação total, é isso? Correto, correto. A fase Você 3 é a acredita que dominação total. isso você acredita que isso leva quanto tempo, Gustavo? Olha, a princípio, os experts em inteligência artificial estavam dizendo que de 10 a 15 anos, só que agora eles dizem que em 5 anos já a inteligência artificial passará para a terceira fase. Mas já nessa segunda fase, o ser humano já será escravizado. E a questão do Irã é que, embora sendo um país que segue a fé islâmica, eles são do lado xiita. E dentro do Islã tem essa, vamos dizer, rivalidade entre sunitas e xiitas. Os sunitas dizem que eles são os verdadeiros seguidores do profeta, os xiitas dizem que eles são, que inclusive todo xiita é um descendente direto do profeta, então fica essa picuinha, né? Você Ah, acredita que isso se assemelha à rixa que se abriu com os coptas ortodoxos e depois os protestantes ou não? Porque nós tivemos guerras aí, né, envolvendo, né, católicos e protestantes, né, e hoje está muito claro o posicionamento ortodoxo denunciando, né, o que é considerado, né, o Ocidente a grande ilha do amiguinho ali, do homem da lancha. Né? Então, quando a Rússia olha para nós, eles entendem que a maior parte, né, do sistema ocidental é daquele jeito. Né? correto. Agora também nós temos que colocar nesse ponto aí que o senhor trouxe o seguinte: houve uma fusão, né, uma mistura, porque hoje nós temos jesuítas que são maçons,
maçons que também são jesuítas. O Nós Trump temos seria, o Trump seria um jesuíta? alguns dizem que sim. O que eu tenho certeza é que ele se converteu no primeiro mandato dele ao Rabat Lubavitch, que é um dos braços do judaísmo racídico ortodoxo que abertamente quer controlar tudo. Abertamente quer controlar tudo. E não podemos também nos esquecer, voltando na história, o reino da Casária, que compreendia ali aquela parte da Turquia, Ucrânia, Polônia, e a própria palavra chama de sinagoga de Hassatã, aqueles que se dizem, mas não são. E se a gente for ver todos os primeiros ministros, a história, isso é história, de todos os primeiros ministros do país ao sul do Líbano, vamos ver que todos eles vieram daquela região ali. Dos 15, se não me engano, apenas 2 são dali mesmo. Os outros não têm, os seus antepassados não tinham nenhuma ligação com a terra, inclusive o atual, cujo verdadeiro nome não é esse que as pessoas conhecem, mas é um nome polaco, Milejkowski, sendo que ele mudou, o pai dele mudou para o nome atual para soar mais judaico. Vamos lá. Então, em cima disso aí, Gustavo, vamos botar 4 pilares aí para a gente começar a entender, né? Enoque, ele traz a ideia bem clara ali nos textos dele, nos apócrifos, de que nós iríamos, em algum momento, entrar numa transição profunda, e nessa transição, logo no capítulo 1 e 2, ele já fala do Apocalipse ali, né? Ele já começa ali falando do Apocalipse, né? Quando eu tive acesso a esse conteúdo, né, ele me bum, porque eu vi o Apocalipse de João dentro do Apocalipse de Enoque, né, em cima da situação. Eu falei, meu Deus do céu, a Enoque está dizendo aqui, João está dizendo ali, uma semelhança enorme. Conforme eu fui avançando no estudo de Enoque, eu fui vendo os textos dele dentro do Velho Testamento e do Novo Testamento, e aí vi que os tradutores, né, não tinham feito nenhum tipo de citação, tá? Fizeram a decodificação sem fazer a citação devida. Aí, quando eu fui para os patriarcas, o trem ficou pior, tá? Porque aí eles falam abertamente de Enoque e avisam os filhos que ia dar ruim lá na frente, É. e aí dizendo que ia dar ruim. Tá? Você acredita que pode ser uma sistematização, você que é da área, né, da internet, isso poderia ser uma programação para que os acontecimentos agora eles surgissem na dimensão que estão surgindo? Sem dúvidas. Tanto que a própria Bíblia fala isso em Provérbios, né? Provérbios, ou Eclesiastes, que diz que não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes. Então, se não há nada novo, é porque fica se repetindo de ciclos em ciclos, de tempos em tempos. É como a linguagem de programação, quem é da antiga aí, COBOL e BASIC, faz o fluxograma, esse produto é aceito, se sim, vai para cá, se não, vai para cá, ou então causa um loop e fica rodando, é a mesma coisa. Já que o senhor citou aí alguns apócrifos, eu tenho aqui o Testamento dos Patriarcas, dos 12 patriarcas, e o Apocalipse de Pedro. No Apocalipse de Pedro fala abertamente que as duas testemunhas serão Elias e Enoque. O Testamento dos Patriarcas também confirma que Elias e Enoque serão as duas testemunhas. Enoque, já no primeiro capítulo, fala que
palavras de Enoque para, como é que diz? Para aqueles que deverão existir no tempo da tribulação. Ou seja, o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Enoque já mostra que não existe arrebatamento pré-tribulacional. E o livro, a gente pode considerá-lo como fidedigno? O primeiro livro de Enoque, sim, porque existem três, né? O segundo tem erros crassos e o terceiro foi escrito por um rabino que se comparou a Enoque e subiu ao céu, e lá ele diz que Enoque tornou-se Metatron, etc e tal, então eu não recomendo. Agora, o primeiro, sim. Fala o nome da entidade que enganou Eva, que é Gadreel, do soco no ventre, que, traduzindo para a linguagem de hoje, é aquele procedimento para desviver crianças, está lá, Enoque capítulo 73, fala abertamente que o Sol é elétrico, a Lua é magnética, que o Sol e a Lua entram e saem por quatro portões, então é o Sol que se move juntamente com a Lua e a Terra é fixa. Então, o livro de Enoque, eu posso dizer que eu sou um outro Gustavo depois que eu tive contato com a leitura do livro de Enoque, como também do livro dos Justos, de Jasher, o livro dos Justos, e agora estou lendo o Testamento dos Patriarcas e o Apocalipse de Pedro. Uhum. Nessa percepção que você está ganhando agora, Gustavo, né? Nós estamos aí com os Estados Unidos, vocês atravessando um momento bastante ímpar, né? Do que tange aos imigrantes, né? Essa turma que entrou aí, os 20 milhões, principalmente, que adentraram, né? Você não tem como tirar essa galera, né? Toda. Você acredita que essa movimentação foi com o objetivo de provocar um enquadramento dessa turma para uma possível absorção deles, ok? Porque como é que os Estados Unidos vai tirar 20 milhões de pessoas daí de dentro? Apesar que estão construindo 10 centros de detenção aqui enormes. 10 centros de detenção. Mas definitivamente não dá para expulsar todo mundo. E em algum momento, ano que vem ou depois, não sei, o próprio Trump já falou que vai ter que. Já foram cometidos excessos, isso é reconhecido, e vai ter que afrouxar um pouco e criar um caminho para que esses ilegais que colaboram sim com a sociedade, que pagam os seus impostos, tenham direito à nacionalização. Então, isso também já está sendo discutido, não agora, será num futuro, quem sabe ano que vem, não sabemos, porque também tem uma outra coisa, o senhor vai fazendo as perguntas, eu vou lembrando, porque são vários temas e tudo está acontecendo assim muito rápido. Por que, que o Trump ele está com a ideia fixa em provar que houve, que de fato houve, nós sabemos, o roubo nas eleições de 2020? Porque ao provar que houve roubo, e ele vai conseguir provar, ele poderá requerer que o ano que ele seria eleito lhe foi roubado. Aí eu não sei se a Constituição dá essa brecha para ele poder ficar um outro mandato. Mas Interessante, hein? isso está sendo ventilado. Interessante, hein? Interessante. E você entende que esse trânsito, tanto do anterior, que abriu para o caos, né, os Estados Unidos, quanto dele, na tentativa do caos, qual é o verdadeiro interesse dentro dos Estados Unidos? Quer dizer,
o que é os Estados Unidos no meio de tudo isso? Porque nós temos 2 grupos aí, né, uma situação muito polarizada, aparentemente, e no final, uma criou dano, né, bastante dano, né, nós estamos vendo aí tudo que tem acontecido, né, e isso me parece que não seria o espírito americano, é isso que eu quero dizer. Então, o grupo A não representaria o espírito americano e o grupo B representaria o espírito americano. Você percebe isso assim ou não? Ou, de fato, são só Vasco e Flamengo aí que estão querendo disputar o campeonato? Não, a divisão está bem marcada, o país está bem polarizado. Mas é aquilo que nós comentamos na outra live, essa coisa de direita, esquerda, republicano, progressistas, democratas, etc. e tal, é tudo ali na Casa Branca, diante das câmeras. Saindo Uhum. dali 2 quarteirões, eles vão ali para a segunda loja dos irmãos de avental mais importante do mundo, e ali é que as decisões são tomadas. Ali que as decisões são tomadas, porque isso tudo é Então um, é então um teatro. deixa eu refazer a pergunta então. Qual é o ganho desse conflito todo e toda essa movimentação interna envolvendo tanta dor e sofrimento aí? Bom, acabar com a dívida, que é impagável, né? Chegou já a 38 trilhões de dólares, causar uma redução, trazer a nova ordem mundial, um novo governo e todo mundo marcado e outros sendo substituídos por robôs. Esse é o plano. É a total e completa ojeriza à humanidade e um desafio ao Criador, tal como Nimrod, que o livro de Jasher fala que a torre era tão alta que levava um ano para levar os tijolos para chegar até lá em cima. E eles queriam chegar até os céus para lutar contra os anjos e destronar o Todo-Poderoso. Tanto que no capítulo 4, se não me engano, diz que em determinado momento os rebeldes disparavam flechas tentando acertar anjos no céu, e aí o Eterno deu uma ordem para que os anjos devolvessem as flechas com aquela ponta, a seta, banhada em sangue, para enganá-los. Aí as setas voltavam, então no capítulo 4 de Jasher. Os anjos jogavam as setas de volta, e aí eles pensavam, poxa, feríamos tantos, olha só, está com sangue, coisa e tal. E foi um engano. Foi um engano. Agora, imagine a altura, doutor Alex. Levava um ano para levar tijolos e chegar até o topo. Imagine a altura desse troço. Não E onde foi apenas uma construção. e aonde foi parar essa relíquia, cara? Isso está vagando em cima da cabeça da gente? A palavra diz que foi destruída, né? Já o livro de Jasher diz que não foi toda, mas que, pelo fato da confusão de línguas, então eles se dispersaram, né? Formando assim 70 nações, 71 com Israel. Daí é que vem a ideia do Sinédrio, que já foi restabelecido em Israel, das 70 nações, que será o tribunal. A ONU vai deixar de existir, porque Isaías 2 diz que a lei tem que sair de Sião, então a ONU vai deixar de existir, e esse tribunal do Sinédrio, dos 70 anciãos, é que irão julgar o mundo. Por exemplo, Então para o. esse grupo do Trump, que está com 40, você acredita que ele chega a 70? Não, esses 70 anciãos são judeus. Isso que eu ia comentar Judeus. agora. São judeus. E eles vão implantar, eu acho que o doutor já ouviu o caso, não. Quando eu tiver um tempinho, porque eu sei que o senhor é muito ocupado, comece a estudar sobre as leis de Noé, Uhum.
que são 7 leis na superfície, mas 100 subleis abaixo, né, para baixo. Por exemplo, uma dessas leis diz que aquele que cometer o pecado da idolatria será julgado por esse sinédrio e a condenação é a pena de morte. E o que, que eles consideram idolatria? Eles dizem que Deus nunca teve filho. Então, se o Senhor falar que Yeshua é o filho do Todo-Poderoso, do Eterno, o Senhor será considerado um idólatra e, como tal, condenado à pena de morte. Interessante, hein? Isso é muito interessante, Gustavo. Muito interessante, né? E aí esse papo que somos todos amigos, amigos, Não, amigos. não, nada disso, Rapaz. porque o verdadeiro, eu vou até Então o evitar de falar. pensamento da turma de Ismael migra para o outro lado também. Não, Ismael, eu fiz até um estudo sobre o que irá acontecer com as nações árabes ali ao redor. Por exemplo, o Egito vai levar outra costa de Israel, mas vai se converter. O Irã vai passar por uma diáspora, mas depois, está lá aqui no capítulo 49 de Jeremias, versículo 39, o Eterno diz assim: nos últimos dias mudarei a sorte de Elão. Quer dizer, haverá oportunidade para que Elão se arrependa. A Jordânia será dominada por Israel. A Síria vai deixar de existir. Isaías, capítulo 17, diz que Damasco se tornará um montão de ruínas. A Arábia Saudita provavelmente será atacada pelo Irã, os seus campos de petróleo, oleodutos serão destruídos, tanto que Ezequiel 38 fala de Seba e Dedã, que são duas regiões da Arábia Saudita. Os estados ali do Golfo também serão subjugados e haverá um caminho que vai ligar o Egito à Síria, que pegava uma parte da Síria e do hoje Iraque, né? Então, haverão povos que reconhecerão ao Eterno, inclusive os egípcios aprenderão a falar o hebraico. Isaías 19 fala sobre isso. Então, isso vai se cumprir, querendo a gente ou não, gostando ou não, isso vai se cumprir porque é a palavra do Eterno. Nós temos que estar atentos. Gustavo, essa reformulação, ela não acontece em uma semana, nem um mês, nem um ano. Não, não, não. Então, nós temos aí uma extensão de tempo dentro dos acontecimentos futuros. Eu acho que quando o gatilho for apertado, doutor Alex, vai ser um evento após o outro. Uma coisa que é incontrolável, que as pessoas vão ficar sem saber entender o que, o porquê, o que está acontecendo. Eu acho que vai ser uma coisa assim, até servirá de um cansaço mental para aqueles que não tiverem a mente de Cristo, e creio que serão, melhor dito, eventos tremendos, catastróficos e um após o outro, num curto espaço de tempo. Quando você pensa assim, você estipula o quê? Esses 5 anos da galera? Meu pensamento é que nós não temos 15 ou mais 10 anos. Eu acho que não. Uhum. Oxalá eu esteja errado, mas Sim. eu penso que não. É. Dentro dessa linha, Gustavo, né, nós estamos agora vendo uma Europa que ela sumiu, né, desapareceu do cenário, né? Então, por exemplo, eu olho, eu não vejo a Europa, não vejo a Europa, né? E aí, esse não ver a Europa significa que ela vai ser varrida,
varrida e que os dias que estão para acontecer ali, exemplo, Macron, ele falou para preparar os hospitais agora para março. Essa orientação foi dada o ano passado, né? E os hospitais se prepararam para o mês de março. Agora veio à tona que tem as célulazinhas lá dentro, né, que podem ser ativadas. Nós podemos ter uma jihad acontecendo esse ano dentro da Europa, varrendo a Europa de dentro para dentro? A situação da Europa é bem delicada, né? Quem conheceu a Europa conheceu, quem não conheceu, agora está bem delicada. Ah, isso foi tudo premeditado, né, doutor Alex? Tem aquele. Eu não vou falar o nome do plano porque eu perdi dois canais, mas para quem quiser estudar aí, o plano do Kaká Alergia, não é o nome, mas Uhum. o pessoal do canal já sabe quando eu me refiro assim. Kaká Alergia, que criou o PAN, plano pan-europeu, que depois mudou para um outro nome, e ele já dizia que o homem do futuro seria o mestiço, e também, além de Esse errante, mestiço andante, seria um híbrido? Um híbrido? não, mestiço também é uma das definições para árabe. Mestiço também é uma definição para árabe. Então, que o homem do futuro seria um mestiço. E outros catedráticos afirmam que o homem do futuro ideal, não sei se o doutor acompanha futebol da Europa, tem aquele jogador egípcio que atua no Liverpool, o Mohamed Salah, seria mais ou menos daquele tipo ali. Moreno, cabelo encaracolado, coisa e tal, porque segundo eles, o branco já traz o gene da corrupção, da maldade dentro de si. Então, tem que acabar com o branco. E isso vem de pensadores feministas. Aliás, a maioria do que termina com ismo, feminismo, hibridismo e por aí vai, vem de um mesmo lugar, que os amigos que estão participando aqui da live já podem ter uma ideia. Numa live eu vou dar todos os nomes desses bois, mas vem de um mesmo lugar. Essa coisa de cirurgia, de mudança de sexo, vem tudo de um mesmo lugar e faz parte de um livro considerado sagrado, que começa com a letra T e termina com a letra D mudo. Meu amigo, aquela bendita biblioteca do Tibete, ela faz parte do desacobertamento ou não? Ali apareceu até um volume das escrituras de Nag Hammadi, né? Se não me engano. Eu tenho aqui um livro falando sobre o quão venenoso são as escrituras de Nag Hammadi, falando sobre isso. Eu não acompanhei muito, mas parece que foram descobertos vários pergaminhos, né, rolos. Eles estimaram em 84 mil e botaram na conta que tem coisa que Buda escreveu. Meu Deus! Tu imagina, hein? Tu imagina, hein? E aí os caras estão lá começando a olhar os benditos dos manuscritos, o que é interessante que é o seguinte, né? Toda essa informação, ela parece ser um quebra-cabeça se encaixando, pelo menos para mim, né? Perguntar até para a galera da audiência, vocês aí, ó, vocês estão entendendo o nosso papo aqui ou estão boiando? Quem está entendendo, bota 20 mais 2. Quem está boiando, bota 10 mais 3 aí, gente. Bota 10 mais 3 aí, a galera que está boiando, e 20 mais 2 se você está entendendo. Você está entendendo,
a situação aqui, tudo que estamos abordando aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ó. Bota aí o 15 importante. Agradecer aí ó, o impulsionamento da Adriana Nunes, está sempre aqui nos ajudando, né? Os nossos verdinhos aqui, que são os mantenedores, como o Elric, que está aqui, ó, direto aqui, ó, apoiando a gente aqui. Deixa eu ver, teve mais gente, ó. Nosso amigo Sérgio Olivetri. Falei certo aí, Sérgio? Olivetri está apoiando a gente aqui, impulsionando, né? A Natocos, ok? Que também está nos ajudando, ok? A Ivânia, que está pertinho aí do Gustavo, em Nova York. Gratidão aí, Ivânia, aluna nossa do terapeuta integrativo cristão, do TIC, né? Mas, meu amigo, essa situação aí envolvendo, então, o desacobertamento agora e essa questão aliens, né? Você já acompanha isso já há algum tempo, né? Essa ideia de Atlantis, cara. Aqueles 17 cabeçudos com rabo que apareceram no Chile. Tu viu isso, esse cabeçudinho? Que Não, não vi apareceram? não. Tu Não não vi viu, não. não? Não, Apareceu não. 17 cabeçudos lá, cara. Lá no Chile com o rabo. Eu falei, meu Deus do céu, dentro d'água ainda, dentro d'água. Os caras dentro, Ih, tritão. Os caras apareceram lá no bendito do Chile, cara. Porque parece que a parte do Pacífico ela ainda é bem inexplorada, né, Gustavo? isso, o Pacífico tem os seus mistérios, né? Tem os seus mistérios. Eu já li num livro alguém comentando que o Pacífico seria a habitação do Leviatã. Rapaz, aí é forte, hein? Mas o cara apareceu aqui no Atlântico, né? Aquela bendita É, anomalia ali, apareceu o cara andando por debaixo ali, o satélite pegou o cara, meu irmão. Pegou o cara andando ali. Será que ele saiu do Pacífico e veio fazer um passeio aqui no Atlântico? Você entendeu? as, Essa, as águas essa profundas. alteração, essa alteração, Gustavo, que nós estamos tendo dos ventos da Antártida, né? Aí Enoque diz que são os anjos que controlam isso, né? Esses Os quatro portais são os anjos. anjos. E aí, 300 km vindo para 230, está prometido um monte de problema aqui para o Brasil, mas é um monte, tá? Um monte. Parte sul, centro-oeste, aí vai ser sacudido, e os caras já disseram, vem chapa quente aí, previsão até em Minas Gerais esse ano é seca, Nordeste é seca, né? O sul sendo varrido pelo vento, pela água, parte, né, de São Paulo também sendo sacudida. O contexto climático, ele é um contexto natural ou ele está sendo provocado? Não, ambas as partes, né? Ambas as partes. Fica até difícil discernir quando é natural e quando é manipulado. Mas teve um ex-presidente americano, não sei se foi o Woodrow Wilson, que ele foi numa faculdade fazer o discurso dos formandos, e ele disse o seguinte: aquele que controla o tempo vai controlar o mundo. E lá na Antártida tem aquela famosa base americana que eu comentei com o senhor sobre os neutrinos, Uhum. que eles fizeram uma experiência lá e provocaram 2 terremotos na Nova Zelândia. Recentemente agora, foram os doidos para lá, chegaram distante, depois pegaram um barco, conseguiram entrar e com a antena da Starlink, doutor. Eles estavam transmitindo ao vivo. Aquilo ali Ah, não foi fake, não, cara? não, foi fake não. Foi fake não. Porque um dos que estava transmitindo, depois quando eles chegaram numa parte de gelo, eles desceram, ele estava ali e vieram guardas e perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós viemos aqui conhecer coisa e tal. Você está transmitindo ao vivo? Tô. Tomou o telefone do cara. Tomaram todos os equipamentos deles. Não pode, não pode. Vamos pensar, doutor, o que que faz com que Rússia, Estados Unidos, não sei se a China está metida ali, a Alemanha, Brasil tá lá. Brasil,
o que faz com que esses países tenham tanto segredo ali? Eu creio, segundo, porque ocorreu a inversão, como é que fala em Isaías? Eu esqueci agora o termo técnico. Ocorreu a inversão do polo. Eu creio que ali é a prisão dos Dos caídos. caídos. Eu creio. Essa tentativa do Musk, quando ele foi, tem o quê? Eu acho que uns 6 meses atrás, né, ele falou que é o seguinte: erramos na contagem. Não são 8 bi, são 14 e a agenda está atrasada. Tu lembra dessa fala? Lembro dessa fala. Mas tem Ok. aquele vídeo que eu mandei para o senhor da chinesa, viu? Sim, Ela sim. dizendo que a China não tem 1,4 bilhão de pessoas. Que se Mas, muitos são 500 milhões. mas ela tem credibilidade para testar isso? Bom, ela provou, né? E ela anda fazendo palestras falando sobre isso. Porque ela está arriscando a vida dela, né? Porque de repente ela pode parar aí para comer alguma coisa e aquela coisa já sabe, né? Porque eu, quando vi, né, eu particularmente não dei crédito, não. Entendeu? Aquilo dali é um corte, né? Mas ela Sim, anda não. fazendo palestras. Não, sim, eu não estou dizendo que eu não dei corte, porque eu não dei crédito, por quê? Nós estamos diante de uma China continental, tá? Nós vimos ali um esforço absurdo desde o controle de natalidade, né? O tempo todo, né? Eles tentando controlar ali a questão da situação, né? A Índia apareceu dizendo que passou eles. É. Então a Índia não passou. Então, nessa linha de raciocínio, a Índia não passou. Se o senhor for lá na Índia, o senhor vai ver que o índice de desenvolvimento tem. Quando eu estava no sistema religioso, a igreja mandou um pastor para lá. O pastor chegou no aeroporto, ele já começou a vomitar, porque o cheiro é horrível. As cidades lá são horríveis. Não tem higiene. Um amigo meu que mora no Tennessee, ele falou: Poxa, Gustavo, meu vizinho aqui vendeu a casa dele, foi aí para a Flórida, porque aqui é um lugar onde os aposentados gostam de vir para cá, porque é sol quase o ano inteiro. Aí quem comprou a casa do meu vizinho? Um indiano. Outro dia estou saindo com um carro, tá a mulher do indiano ali no se chama driveway, aquela passagem ali da calçada que sai para manobrar para. Tá fazendo farinha ali. Falei, que isso, cara? Falou, pois é, tava fazendo farinha ali. E os outros vizinhos do condomínio, todo mundo reclamando que ninguém aguenta mais o cheiro da comida deles. Aqui estava um problema porque o CEO do Google é indiano, CEO da Microsoft é indiano, de qual outra que também é indiano, e eles só estavam contratando indianos, só os camaradas deles, deixando americanos. Por isso que o Trump veio com aquela lei, acabou com aquele visto de talentos, até esquece que é H20, alguma coisa assim, porque eles estavam fazendo isso aqui dentro. Então, é um país. Eles estavam criando a curriola deles. Isso, eu tenho companheiros na empresa que eu trabalho que são indianos, mas é um país que eu não confio, não. Não confio. Você vê a Índia como uma descendência direta Nephilim? Eles são descendentes de Javan, ali da Ásia, todo o pessoal dali, os países asiáticos descendem de Javan, que era filho, não sei se de Shem ou de Jafé, não lembro agora de cabeça. Não, não é de Cush, não? Não está na turma do Cush, não? Não lembro agora, porque é uma genealogia grandíssima, né?
É Não porque sei mais. eu estou te perguntando isso pela maneira como os templos foram formados, cultos foram estabelecidos, né? A deidificação, né, deles lá, ela é extremamente, né, idólatra, né? Então, ela está bem dentro de um conceito pagão, né, e com uma cosmologia extremamente estruturada. A cosmologia deles é muito estruturada Hum. mesmo, né? Então, é por isso que eu te perguntei, porque se você pegar a China de um lado, pegar a história dele do lado, né? Israel, que é mais jovem, né? Em relação ao histórico, né? O posicionamento deles ali, né? Não tem muita lógica como eles fizeram aqueles templos todos, todo aquele detalhamento ali, né? E mais interessante ainda, como eles foram dominados pela Inglaterra, que é outra doideira, né? Outra doideira, você pensar uma ilha pequenininha daquela, né? Dominar um gigante daquele, né? E ainda afrontar a China, né? Porque a Inglaterra ainda fez aquela guerra do ópio ali que eles queriam invadir a China ainda também. Cara, muita doideira em cima disso. Nessa loucura toda, cara, como é que fica a família real agora com esse escândalo, ok? Que pode ser a ponta de um iceberg, porque parece que sobrou para a velhinha. Você até falou isso, que a velhinha, né, vai dar ruim também lá para a velhinha. Né? E se der ruim para a velhinha morreu ou a velhinha está entre nós ainda? A velhinha morreu, morreu. Morreu mesmo? A Será que morreu? morreu. Será que Morreu. morreu mesmo, cara? Não, eu fico pensando se alguém está morrendo mesmo, cara. Eu tenho minhas dúvidas se os caras estão morrendo, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Não, A de coração. coroa Com tanta tecnologia, do cara transferir consciência, do cara transferir cabeça, do camarada, né? Botar o cérebro de um na cabeça do outro. Eu fui falar nisso, ó. O celular pulou aqui. Ó, o celular pulou, cara. O cara pulou aqui quando eu fui falar de botar a cabeça de um e do outro e já ficou nervoso. Os caras não gostaram, não. Mas está em curso. Tá em curso. O russo, ano passado, doou 10 caras para fazer na Itália lá a troca de cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí, a a como é que coroa da fica? a coroa da realeza está caindo, né, está Tá caindo. caindo? É, porque o rei Dedos de Salsicha também esteve na ilha, né. Hum, A Ghislaine Maxwell, a cafetina do Jeffrey Epstein, o pai dela era agente do MI5, como também do Mossad, e fazia trabalhos também sim, para a CIA. sim. E parece que na morte dele foi todo mundo lá, né? Tava todo mundo junto e misturado. Juntos. E ainda botaram na conta do cara que ele evitou um conflito global, né? Pois é. Caramba, O senhor já viu os arquivos? não. Olha, o dia que o senhor ver, veja de estômago vazio, porque é nojento. É nojento. Vai estourar aqui a Hillary Clinton, né? Ela e o Bill vão ter que depor agora, no final desse mês, semana agora que vem, e o país vai parar para ver, porque eles estão envolvidos. O Bill esteve 23 ou 30 vezes na ilha. Eles, quando teve aquele terremoto no Haiti, eles prestaram ajuda, só que forçaram o então presidente do Haiti a assinar uma concessão para exploração de minas de ouro. O Haiti tem muito ouro. E eles exploraram e levaram boa parte do ouro do Haiti. E as doações que foram pedidas aqui nos Estados Unidos e vários países mandaram para chegar no Haiti nunca chegaram, principalmente doações de sangue. E aí foi descoberto que uma mulher, um dos braços da Hillary Clinton, estava cooptando crianças e traficando-as.
Do Então tem Haiti, muita coisa no do Haiti. Haiti. Tem a Hillary Clinton, eu vou medir bem as minhas palavras para não dar problema com essa live. Ela participou de um ritual, ela e a Yuma Abedin, que era a assistente dela. Isso tem na Deep Web. E os próprios policiais de Nova York confirmaram que isso foi verdade. Uma criança amarrada na cama, de pés e mãos, ela veio com bisturi e começou, sabe, a cortar, tirou a pele do rosto da criança e colocou sobre o seu rosto. Os policiais de Nova York, quando viram isso, passaram mal. 9 se suicidaram. A coisa é pesada. A coisa é pesada. Esse príncipe ou ex-príncipe Essa, que foi, essa, essa informação está nos arquivos do Epstein? está, mas não foi revelada, mas Ah, está. não saiu ainda, não saiu ainda. Não, não vai Porque ser revelada, isso não vai ser revelado. não Para o vai sair. público, não. Para o público, não. Não vai ser Para a revelado. promotoria, sim. Esse príncipe que ficou detido, porque ele já saiu, né? Ficou detido, esse ex-príncipe Andrew, ele violou uma menina e essa Ghislaine depois passou o cerol. Já pensou, cara? Rapaz, o É, negócio é do grave para o gravíssimo, né? é podre, é podre. O dia que o senhor Mas, for ver, mas a intenção de trazer isso à tona, Gustavo, é para mexer com a estrutura velha e liquidar a fatura. Por que que na altura do campeonato tudo isso vem à tona? Qual é o ganho disso, efetivo? é, Porque, por certamente. exemplo, olha só, isso mexe com o senso de injustiça versus justiça, né? E o Uhum. conceito de que lá atrás, aí vamos voltar a 1700, o proletariado, né, fez a festa quando pegou a nobreza e a realeza e passou o cerol na França. Né? Você vê essa movimentação como uma busca pela tirada de cadeiras dentro dessa corrida de quem vai ocupar o poder a nível global, porque parece, né, que, por exemplo, se tudo isso vier à tona, vão sobrar poucos de pé, né? Poucos de pé. Tá? Isso seria intencional para justamente criar essa convergência de controle global? Ou para ganhar confiança das pessoas, né? É, porque no momento em que tudo isso vem, né, nele nós podemos. Pois é, tá vendo? Ó, nós tivemos que fazer tudo isso, expomos tudo e ganhar confiança e depois o que eles determinarem as pessoas aceitarão com um sorriso nos lábios. Por isso eu digo, doutor Alex, que a implantação ou implementação da marca, as pessoas vão aceitar com um sorriso nos lábios. Vai ser muito fácil. Não, se a galera foi para dentro da lata, cara, pela IA, no carnaval, tu imagina. Hum. A IA deu a direção e a galera foi para dentro da lata, cara. O cara botou a família toda lá dentro da lata. Qual foi a tua impressão, Gustavo, quando tu viu aquela loucura? Tudo é um ritual, tudo tem um sentido, número um, espiritual. E vamos dizer, o sentido social é de mostrar que quem é conservador é obsoleto, ultrapassado,
que tem que acabar com esse conceito de família, que tem que ter a mente aberta, como tem uma PL aí no Brasil, daquele que foi até ministro da Dilma, ministro dos esportes, o Orlando Silva, do PCdoB, que ainda está rolando aí, que ele muda o conceito de família, que família são todos aqueles que nós amamos. Então, que um pai pode ter relacionamento com a sua filha, a mãe Uhum. pode ter relacionamento com o seu filho, e um irmão ter relacionamento com a irmã. E por que não com animais, né? Bestialidade, o zoofilismo. Então, isso está aí, está tramitando desde 2015. Isso está tramitando. Então, é o desejo de acabar com a família, que eles acham que é uma coisa obsoleta, retrógrada, que na realidade é um desafio contra o Todo-Poderoso, porque a família foi instituída pelo Todo-Poderoso. Um conceito social é a célula máter da sociedade. Haja visto aí as crianças que são criadas sem pais, boa parte são problemáticas, não é verdade? Então, é, é, é um conjunto. E tem a parte espiritual. Nós estamos vivendo no Brasil, Gustavo, de janeiro para cá, uma incidência que eu que pesquiso, né, e atuo na área de saúde mental, eu nunca vi tantas ocorrências, né? Elimina e se autoelimina, elimina e se autoelimina, se desviver, né? Eu nunca vi, tá? Gente, eu estou no exercício da minha profissão há 4 décadas, né? Então, eu já vi muita barbaridade, já estudei muita barbaridade, a gente acompanha muita coisa. Mas esse ano tá diferente. A sequência foi muito grande, né? E tudo com muita visibilidade, que foi outra coisa que eu comecei, né, a observar e perceber a ausência da compaixão. Né? Se eu pudesse fazer um samba, eu ia dizer que, né, a colombina, né, a compaixão babou, não tem mais compaixão, não há. Quer dizer, as pessoas estão ficando acostumadas a ver a violência. Né? Isso que está acontecendo no Brasil não aconteceu aí ainda. Né? O João Pantes aí ainda esse ano, né? Tirando o Clark lá, mas foi ano passado, o Clark, né? Não aconteceu nada ainda nos Estados Unidos. Já aconteceu no Canadá, mas nos Estados Unidos ainda não aconteceu nada, né? Pelo menos que chegou para nós aqui. Aconteceu alguma coisa assim, como aqui no Brasil, essa sequência toda de pessoas se desvivendo e se desvivendo? Não, ainda não, Tá ainda não. calmo ainda aí, né? Tá calmo. Por enquanto, por enquanto. Pode ser que por causa desse tumulto do ICE aí, esse rolo todo, a frequência da galera se voltou, né, para os agentes aí, esse corre-corre aí. Mas você, quando viu essas informações vindo do Brasil, o que que passou na tua cabeça? É, espiritual é um problema estritamente espiritual, porque a pessoa, para chegar ao ato, pensar uma coisa e chegar ao ato é outra. Essa pessoa já não está mais no seu estado normal ou sequer raciocinando. Eu acredito que essa pessoa já foi possuída por uma entidade, por um espírito do mal, que oferece esse caminho, né? Como aquele personagem que eu comentei com o senhor, que ele ensinava isso também, Uhum, que quem desvive, comete o ato voluntariamente, não vai para o inferno, uhum, que Deus entende, porque ninguém te compreende, porque você é isso, porque você é aquilo. Utilizava muito o exemplo de Sansão,
E Sansão não foi um um ato de desviver, muito embora ele tenha também morrido, mas foi um desejo de aproveitar que as lideranças do povo inimigo estavam ali juntas, o Eterno deu forças a ele para realizar aquele desejo dele. Como, por exemplo, esses lobos solitários que entram com um colete cheio de granada e se explodem, isso não é um SUI. Eles pensam que estão fazendo bem porque acreditam que para onde vão, eles terão 72 virgens esperando por eles. Não, e Então, todo mundo que ele atingiu também entra no paraíso com ele, então ele não tem remorso em levar a galera. isso. Então é uma linha muito fina e a pessoa em si, infelizmente, com esses ensinos enviesados, causou muito dano, viu? Eu estive por algum tempo conversando e tratando espiritualmente de pessoas assim, que porque era uma pessoa carismática, que quando abria uma live dava 5, 6, 10 mil pessoas, mas que depois que o seu passado foi trazido à tona, é, foi perdendo muito da sua audiência, inclusive me ameaçou, eu fui ameaçado pelo fulano, porque eu combatia isso. E é um problema espiritual, é uma, um vácuo, um vazio tremendo da presença do Pai. A pessoa. Eu sei porque antes de me converter eu tentei 3 vezes, mas em todas elas eu escutei aquela doce, aquela voz suave no meu ouvido dizendo: não faz isso não. E é pela misericórdia do Pai que eu estou aqui hoje. Que eu tentei isso 3 vezes e eu digo que é um problema espiritual. Pode, é bom, é, como eu diria, é bom buscar ajuda, mas não serão os remédios que irão ajudar essa pessoa. É a presença do Pai que vai mudar tudo isso, como mudou a minha forma de pensar. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, né, que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Aí eu creio que está o segredo, doutor Alex. A renovação da nossa mente. O senhor tem problemas, eu tenho problemas, mas estamos sempre em ação contínua, pesquisando, estudando, falando, fazendo live, sempre em movimento. Então não sobra espaço para que o mesmo seja ocupado com tais pensamentos malignos. Eu creio que é um problema estritamente espiritual. A densidade, né, tá bastante forte, muito forte, né. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, né, a minha sensação foi muito ruim, né. Nós tivemos aquele episódio aí dos garotos da Serra da Misericórdia, você deve ter acompanhado, né, que aí 120 foram embora, né, ali literalmente, né, então aquela tu já olhou a Serra da Misericórdia? O Não, eu formato nunca dela? reparei, não. Nunca Cara, reparei. dá uma olhada, você vai ver um altar. Ela sobe no ok, como uma mesa do altar de oferenda. Quando eu bati o olho, né, na topografia, cara, eu levei um susto, falei: "Cara, como é que eu não tinha percebido isso?". Certo? Ela tem o formato, literalmente, né, de um altar sacrificial. E aquele bendito episódio trouxe à tona, né, que havia, né, um cemitério clandestino já ali, e aqueles garotos, parece, até que me prove o contrário, né, 99,9% eram meninos que saíram de igreja nossa, Michel. O negócio é grave. Não, negócio muito grave, né.
E aí a coisa toma uma proporção aqui no Rio bem complicada, né, bastante complicada, né, e a atmosfera daqui, ela tá terrível. O dia que você passar, se por acaso você voltar aqui ao Rio, você vai se Março, assustar. março eu estou chegando aí, em março. Vai. Ah, então a gente vai marcar o café, cara. A atmosfera tá bem pesada, cara, muito, mas muito, muito pesada. E detalhe, o carioca não sorri mais, É entendeu? mesmo. O quê? Na rua, tá todo mundo de cara fechada, meu irmão. Mas você tem uma ideia, eu vejo mais gente sorrindo em São Paulo, que sempre foi um lugar mais fechado, a galera, do que no Rio de Janeiro. O negócio aqui tá chapa quente. Tem gente do Rio aí, gente? Cadê os cariocas aí? Falem aí se eu estou jogando conversa fora. Porque tá todo mundo de cara amarrada, cara. Todo mundo de cara amarrada. A coisa é muito estranha É, o que o está Rio não é acontecendo. para amadores. O Rio não é Não para é, amadores. não é, não é, não é. E o que é mais interessante é a fase do sono, né? Porque aí você vê todo mundo dormindo, literalmente dormindo no berço da coisa, e os acontecimentos eles se precipitando. Aqui, ó, a Denise já está confirmando. Olha lá. A Denise Carioca. Cadê os carioca aí, gente? Da live aí, ó. Digam o que vocês estão vendo aí, porque eu, como estou nesse eixo Rio-São Paulo, né, então estou sempre fora e voltando, fora e voltando. E cada vez que eu volto, eu estou vendo a galera com a cara mais amarrada, mais amarrada, mais amarrada, entendeu? É muito estranho o que está acontecendo aqui. E eu creio que a gente vai ter um colapso, não demora muito, um colapso social gigante, porque você imagina, se o cara que está na beira da praia que só vivia rindo. Meu irmão, o mundo acabava e a galera não estava nem aí para a hora do Brasil. O cara está de cara amarrado, onde é que isso vai parar? Vai explodir, vai explodir. É, Né? Vai aqui explodir. é aqui, doutor Alex, perdão, segundo o último censo, somos 300 milhões e mais de 1 bilhão de armas, ou seja, cada casa ou cada família tem 4 armas. Já pensou? Olha o sangue correndo aí. Não, e isso do lado A e do lado B, né? Porque não é só o lado B que tem, né? O lado A também tem. Uhum. Porque nessa proporcionalidade sobrou para todo mundo, né? Sobrou para todo mundo, quer dizer, Até as mulheres, já eu venho falando isso de uns 2 anos para cá, estão frequentando os estandes de tiro, aprendendo a tirar e comprando a sua. não, pra você ter uma ideia, a minha esposa, há 5 anos, me pediu isso, cara. E aí eu tirei da cabeça dela, né, falei: Tirou? "Calma, calma". Não, tirei, falei: "Calma", né. Eu tenho, Pernambucana eu tenho. não, não, pernambucana, cara, você imagina a pernambucana de sangue quente, ela já tem o histórico de Olinda, que passaram o cerol nos holandeses, meu irmão. Eu É, falei: calma, tenente, calma, calma", mas eu já estou repensando esse "calma, tenente, calma", já estou eu repensando, tenho, eu porque tenho. a situação, né, eu por ser ex-militar, né, então a gente tem o acesso a qualquer momento, né, e eu sempre optei em não ter, por me entender como muito brabo, muito brabo. A obra que Cristo fez em mim é gigante, cara. Eu era muito brabo, mas muito brabo. Você pensa no cara brabo, eu era muito brabo. Você entendeu? Então, né, eu desarmado, eu cansei de dar dura na rua. Parava o carro, meu irmão, partia para cima dos caras, porque eu lutava um pouquinho, né? E era muito brabo, muito brabo. Então, meu irmão, eu já chegava amassando o carro, eu era muito brabo, cara. Eu era brabo. Eu pensa no cara brabo. Deus me acalmou quando meu pé direito quebrou em 10 lugares, porque aí eu tive que Uau. botar 9 parafusos e 2 hastes, não dava para correr nem para chutar mais, porque machuca. Aí eu virei para a esposa com 37 e falei: "Cara, eu vou envelhecer".
agora eu vou envelhecer, agora eu tenho certeza que eu vou envelhecer, porque não dava mais para chutar, né, porque machuca, né, por causa dos parafusos ali, e não dá para correr na velocidade que eu corria dentro da parada. Falei: "Agora eu vou envelhecer". E aí eu fui e realmente foi bom, porque eu fui amansando, né? Eu sinto que eu fui amansando ao longo dos anos, eu fui amansando, né? E hoje o entendimento que eu tenho, né? Ele é muito mais metafísico do que físico diante Uhum. do que nós estamos enfrentando. Eu começo hoje a ter muita clareza do que Paulo, né, falava a respeito de aonde o combate, né, ele é travado, né, e aonde as coisas estão acontecendo. Então, Gustavo, eu vejo a carne grita, né? Você imagina, eu sou um cara de comando, né? Comandei tropa, né? Eu tive 1.000 homens sob meu comando direto, e eu era muito brabo, eu era muito brabo. Infantaria, Então, infantaria. pô, infante, guerrilheiro, paraquedista, policial de aeronáutica, investigador, cara, só misericórdia, meu irmão. Só Deus para me fazer envelhecer, só Deus para me fazer envelhecer. Como já diz Então, o hino, né? Ah, oi? como é que é? O hino, como é que é? É a irmãos infantaria das armas a Tu rainha. também foi infante? Foi infante também? Foi infante? Parque de material bélico da aeronáutica, Que isso? Lá na Ilha do mesmo, foi mesmo? Governador. É... Rapaz. Não, olha só, você deve ter feito o recrutamento dos Afonso ou não? Não, na ilha. Tu fez na ilha? Ah, porque no Afonso era eu que estava treinando os caras lá, meu irmão. Eu estava É... treinando lá. Tu lembra na tua época de um episódio que envolveu ali o monumento dos pracinhas, que ele foi tomado? Tu lembra desse rolo ou não? É da Não, tua porque o época? meu quartel era, depois da base era do Galeão, um parque de material bélico. Sim, eu Atrás conheço. da área do quartel, então, atrás da área do quartel tinha a FEBEM. Aí, de vez em quando não, de vez em sempre tinha aquelas fugas dos menores da FEBEM, aqueles menores de 2 metros de altura. E à noite, né? Aí o tenente falava assim: ó, o negócio é o seguinte, a ordem, a regra é dar um tiro para cima Não fala e. não, não fala não, fala não, fala não. Fala não, porque eu treinei um monte assim, não fala não, fala não, fala não, fala não. Só a misericórdia, cara, só a Pois é, misericórdia, cara. passei madrugadas Cara, no mato para pegar rapaz, tu os é menores da Fabiano, FEBEM. tu é Fabiano, cara, só a misericórdia, puxa, mais isso ainda. Agora que o Efraim vai endoidar, meu irmão, aí vai dizer que é conspiração mesmo, cara. Agora deu ruim, deu ruim, deu ruim. Só Deus, meu irmão, só Deus. Mas, meu amigo, gratidão aí por esse tempo aí, tá bom? Eu aqui já vou ter que me recolher, que já avançou. Avançou. Gratidão mesmo, Gustavo. Gratidão aí, tá certo? Deus te abençoe, tá? Que Adonai, o Eterno, o Criador, tá? Mantenha suas mãos aí sobre você e a tua casa e que haja paz. Em meio a Igualmente, tudo de tudo que bom. vamos enfrentar, né? Que haja paz, gente, aí na vida de vocês, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Ela seja presente nas nossas casas, né? E vocês tenham a certeza de uma coisa: está tudo no controle do Eterno. Hein? Nada Correto. saiu do controle, não tem um ponto e uma vírgula. Quando eu olho, às vezes eu fico rindo, o Gustavo fica rindo, gente, porque a gente entende o tamanho da treta. Quando você entende a palavra, quando tu entende a lógica do eterno, cara, você fica olhando assim em estado de alegria, porque você está vendo as escrituras se cumprindo, não é isso, Gustavo? É isso mesmo, sem tirar nem pôr. Eu também quero agradecer pela oportunidade mais uma vez estar aqui no seu canal, desejando ao Senhor e também sua esposa tudo de bom, seus filhos, netos, e que o Amém. Espírito Santo guarde a entrada e a saída de cada um de vocês. Amém. Amém. Gratidão, meu amigo. Obrigado, gente. E daqui a Valeu. pouquinho só vou tomar uma aguinha, cuidar aqui da Lá baby e no já vou canal, abrir uma dá o live canal aqui. aí para a galera, que aí a galera já emenda. O ancião vai dormir, gente, mas o Gustavo tá ligado lá. É Qual o vai ser o canal agora? Gustavo Luiz Uncut e também no 4SA Florida. É só o tempo de tomar uma água, ver por que que a Baby está reclamando aqui, eu já volto já com uma live aberta.
Então, gente, você fica aí, né, ligadinho, quando o Gustavo entrar, você já corre lá e aí faz uma coisa legal, ó, tô vindo do ancião, tô vindo do ancião para ele poder monitorar aí e dar o feedback depois. Um abraço, irmão. Obrigado. Bom Tchau, fim de tchau. semana, tudo de bom. Valeu. Tchau.